hoje e sempre. Que assim seja. Hoje à noite nós teremos como expositora doutrinária uma trabalhadora aqui da casa, a Cristina Okida, e a Cris vai nos falar sobre a candeia e o alqueire. Que a espiritualidade então possa te envolver, te incluir e que nós possamos absorver ao máximo o conhecimento, os ensinamentos desta noite. Obrigada, nossa irmã Salete, pelas palavras. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Como ela disse, eu vou falar sobre a candeia e o alqueire, que é uma das passagens do Mestre Jesus, que no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 24, o item que eu vou ler é 1 e 2. E antes de começar a nossa fala, eu vou começar aquecendo com uma leitura do livro Segundo as Nossas Próprias Concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Se julgarmos que o ouro é um material adequado à nossa construção, cedo sofreremos a ventania destruidora ou enregelante da ambição e da inveja, do remorso e do tédio, que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Se supomos que o poder humano deve ser o agasalho do nosso espírito, somos apressadamente defrontados para a desilusão que habitualmente coroa a fronte das criaturas da vida. Na Terra, muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimento e trevas. Só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do nosso lar interno. Por isso mesmo, disse Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Idealizemos mais luz para o nosso caminho. Abracemos o serviço infatigável ao nosso semelhante e a nossa experiência de alicerces da terra culminará feliz e vitorioso nos esplendores do céu. Essa psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Só para a gente lembrar, a maioria, 99%, vamos dizer assim, 99% das pessoas, 99,9%, vou ser um pouquinho menos otimista, se preocupam muito mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. 99,99% da humanidade. 2% da humanidade, segundo o plano espiritual, já conseguiu conquistar a iluminação e ser bons espíritos. A maioria de nós ainda estamos como espíritos imperfeitos. Jesus nos pede para que lembremos que todos os bens que Deus nos deu foi por empréstimo, até o nosso corpo físico. No momento que a gente desencarna, nosso corpo físico também é devolvido para a natureza. O que é nosso? O nosso espírito, com a nossa mente e os nossos pensamentos. É dessa forma que eu chamo a atenção para a nossa fala da noite. Iluminemos a nossa mente. Sendo a luz que ilumina os nossos caminhos, tanto físicos quanto espirituais,
São as nossas escolhas que nós vamos ser luz ou vamos ser treva. É sobre essa luz que nós vamos falar na noite de hoje, começando pelas passagens Mateus capítulo 5, versículo 15. E também, de outra forma, está em Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. E nós também estivermos à altura dessa luz intensa. Porque senão o mestre é tão maravilhoso que ele dá uma luz mais amena. É como a gente está, todo mundo aqui, a luz estava apagada na hora que vocês entraram, não é verdade? E na hora que acende todas as luzes, eu fiz assim, eu não sei se vocês fizeram. Cega a nossa vista. Então, uma luz muito intensa, espiritual, às vezes pode nos cegar. Então, Jesus é tão maravilhoso que ele diz assim: a luz é dada de acordo com a situação espiritual de cada um de nós. Então, não é que as coisas serão escondidas, mas as coisas vão ser iluminadas à medida que nós vamos evoluindo. Olha que maravilha. Nada, Deus não coloca nenhuma coisa, como é? O carro adiante dos bois. Conforme a nossa necessidade, ele vai colocar a luz correta, né? E alqueire, eu não sei se vocês sabem, antigamente, eles tinham uma bacia de um cesto de trançado, que aquele cesto era sempre do mesmo tamanho e servia para medir os grãos que era vendido. Então, o comprador chegava lá no armazém, sei lá como é que era naquela época, ou na casa de algum vendedor, e dizia assim: eu quero um alqueire de batata, um alqueire de feijão, um alqueire de trigo. Então, todas as coisas eram medidas do alqueire. E o alqueire é uma cesta fechada. Então, Jesus diz assim: não colocar o alqueire em cima da luzerna. Ou seja, o que vai acontecer se a gente abafar essa luz? A gente não vai enxergar nada, não vai ter uma iluminação, não é verdade? Então, e o candeeiro é aquele, a luminária que é colocada no alto. Antigamente não existia luz elétrica, o candeeiro era alimentado com combustível, né? E óleo, querosene, alguma coisa parecida, e era colocado no alto da casa. Para quê? Para que todos ali fossem iluminados. Então, para a gente fazer essa analogia, a luz que Jesus, através do seu evangelho, dos seus ensinamentos, nos deu, é para colocar no alto. E às vezes a gente esconde essa luz, não é verdade? E essa luz é a luz que vai nos ensinar e nos fazer progredir. Essa luz, segundo Jesus, na simbologia do Cristo, é a nossa luz espiritual. Nós precisamos acender essa luz da nossa mente, da nossa casa mental, para que a gente tenha bons fluidos, bons pensamentos, boas energias. A maioria, a gente está vendo o nosso planeta, nós estamos passando por um momento muito difícil da humanidade, onde sistematicamente, haters, né, que fala, moçada aí sabe, as pessoas fazem propagandas de como odiadores, provocando ódio em determinadas pessoas, perseguindo com infâmia muitas pessoas, colocam notícias falsas. Esse momento é o momento em que a humanidade como um todo está, a psicosfera da Terra está numa vibração muito ruim. E nós precisamos, nós que já estamos numa segunda-feira, às 8h15 da noite, ao invés de estarmos assistindo uma novela, nós estamos aqui para tentar aprender um pouquinho mais, para buscar uma luz, a luz do entendimento. É tão bonito ver vocês aqui, né? A casa cheia, e eu sei que vocês sabem disso, que quando vocês vêm à casa, vocês trazem também outras entidades que precisam de ouvir, precisam também de luz,
E isso é uma caridade. Então, esse caminho já foi percorrido por vocês. E essa luz que vocês vêm buscar é a luz do entendimento espiritual, é a luz da modificação dos nossos pensamentos, é a luz, é a vibração que nós queremos que a nossa mente tenha. Não que a gente não tenha maus pensamentos. Ninguém aqui, como eu disse, só Jesus foi o espírito puro que pisou na Terra. 2% da humanidade, 2%, gente, são espíritos já com alguma luz maior do que a nossa. 98% da população do mundo encarnada são espíritos, muitos deles recalcitrantes, que estão voltando ao planeta, talvez pela última vez, para tentar se iluminar um pouquinho. Se isso não acontecer, vão para outros lugares, para outras orbes, para começar tudo de novo. Porque Deus é tão soberanamente justo e bom que eles vão ter milhões de oportunidades, né? Então Jesus falava em parábolas naquela época, não para esconder a luz, mas, como eu disse, para aquela época era necessário que ele falasse por parábolas, porque o entendimento daquelas pessoas era diferente do nosso. Muitos de nós já estivemos lá, né? Nós estivemos lá, eu brinco, eu dei vinagre para Jesus na cruz. Hoje eu estou aqui falando para ver se eu aprendo alguma coisa, né? Como dizem os palestrantes, quem está aqui no palanque, os primeiros ouvidos são os nossos. A gente primeiro faz palestra para a gente mesmo. Então, eu estou assim em busca da iluminação. E eu fico muito feliz com as pessoas que vêm buscar também essa luz, esse crescimento. E Jesus, como eu disse, ele não esconde, mas ele mantém as coisas um pouco encobertas até que a humanidade esteja preparada para ser revelada. O Espiritismo levou quase 2000 anos para ser revelado, né? A doutrina espírita, porque Jesus já tinha prometido isso para nós. Como eu disse, a psicosfera da Terra não tá nada bem, né? Lá em O Livro dos Espíritos, olha só a importância do nosso pensamento, da limpeza que nós temos que fazer no nosso pensamento. Essa é a luz que Jesus pede para a gente buscar. A luz do bem, a luz dos bons pensamentos. Que a nossa casa mental vibre na luz do Cristo, na luz dos ensinamentos de Jesus, com relação a toda a humanidade. Porque se a gente coloca essa luz e nós iluminamos o ambiente que nós estamos, nós vamos nos iluminar a nossa casa, iluminar o nosso entorno, o nosso trabalho, onde a gente trabalha, na escola que nós levamos os nossos filhos, na família nossa que a gente vai, aos domingos, vai almoçar, jantar. Se a gente exemplifica essa luz, nós já conseguimos melhorar essa psicosfera que está muito pesada. A maioria, se vocês repararem bem, quando você para conversar com alguma pessoa, às vezes a gente até se afasta um pouquinho, porque 90% do que a pessoa faz é reclamar, falar mal de alguma coisa, falar mal de alguém, não é assim? Tá difícil até, às vezes a gente liga a televisão, aciona as redes sociais, né? Entra nas redes sociais, a gente só vê barbáries, coisas difíceis. E para a gente se manter iluminado, é preciso muita força de vontade, muita iluminação, muito estudo, muito evangelho no lar, né? Cadê a nossa amiga que faz evangelho no lar antes da palestra, e nós devemos fazer na nossa casa, para que a gente se mantenha numa psicosfera de equilíbrio e possa contaminar as outras pessoas com a nossa luz. Mas é preciso que a gente coloque a nossa luz no alto, ou seja, coloque os ensinamentos de Jesus em primeiro plano. Como eu disse, a nossa vida material é apenas por empréstimo. Deus nos deu, o único presente que Deus nos deu de fato, que é nosso, é o nosso espírito, a nossa mente e os nossos pensamentos.
Tudo mais é dado por empréstimo. Nós não vamos levar nada daqui, nem os bens materiais, nem os nossos parentes, nem o nosso filho, nossa mãe, nosso irmão, nosso esposo. A gente costuma se apropriar deles. Nada disso nós vamos levar. Nós vamos levar o nosso pensamento e, se levarmos, vamos levar iluminados. Se assim cada um de nós desejarmos. Como eu disse, essa reflexão é com relação a tudo que a gente pensa. Se a gente está com pensamentos negativos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer prece, fazer uma leitura edificante, buscar conversas, palestras que nos elevem, para que a gente saia leve, crescendo espiritualmente cada vez mais. Se a gente se deixar levar pela luz contrária, o que está acontecendo com o mundo hoje? Uma grande parte da humanidade está sofrendo de depressão, está sofrendo com várias síndromes mentais, porque a vibração está difícil, o apego às coisas materiais também é muito grande, e nós estamos cada dia mais precisando nos reforçar o nosso pensamento para que a gente não entre nessa faixa vibratória. Então, que a gente faça o contrário, que a gente faça com que a nossa vibração positiva acenda uma luz. Se aqui tudo tivesse escuro, tivesse todas as luzes apagadas, não tivesse nenhuma luz acesa lá fora, alguém acenderia um fósforo, iluminaria essa sala? Iluminaria. Uma luz pequenininha que a gente tenha serve para iluminar a nós e ao próximo. É esse convite que Jesus nos faz com relação a não colocar a candeia sobre um alqueire, a candeia sobre uma vasilha, mas colocá-la no alto, colocar em primeiro plano, que a nossa casa mental vibre pensamentos sempre mais positivos. Olha só, lá no Livro dos Espíritos, pergunta 459, os espíritos Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos desencarnados, né? Ele não fala desencarnado, mas supõe-se, né? Eles influem em nossos pensamentos? O que os espíritos respondem? Mais do que pensais. Na semana passada o Renato falou bastante da força do pensamento, e hoje eu estou falando, complementando a palestra dele, estou falando da iluminação que nós devemos ter para que o nosso pensamento seja sempre propositivo, sempre de construção, sempre de crescimento, sempre de alegria, de paz, de luz. Essa é a mensagem que eu estou trazendo hoje para vocês. Olha só, cada vez que a gente plasma ideias positivas, nos travestimos de luz, a nossa luz se expande e com ela nós atraímos o concurso dos espíritos bons, dos espíritos com pensamentos elevados, que nos protegem, que nos ensinam, que nos intuem, nos inspiram a sermos pessoas cada dia melhores. Se a gente vai num ambiente onde está numa situação muito pesada, muito difícil, e a gente leva esse pensamento positivo, não precisa de palavras. Como dizia São Francisco de Assis, pregue o Evangelho. Se preciso, use palavras. O que ele quis dizer com isso? A nossa luz interior, a nossa exemplificação de carinho, de amor, de fraternidade, vai fazer com que quebre essa luz. Os espíritos trevosos, eles não gostam dessa luz. O que eles vão fazer? No mínimo, eles vão se afastar de nós e vão se afastar do ambiente onde a gente está. Então, a gente é luz. Lembremos disso, nós somos luz. Então, só para a gente encerrar, eu vou ler um livro, um trecho, uma lição desse livro aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel também.
por Francisco Cândido, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Só para lembrar, toda vez que são 4 livros, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso e Fonte Viva. É isso? Todos esses 4 livros têm edições curtinhas e sempre são baseadas num ensinamento de Jesus, num versículo de Jesus. E o versículo deste capítulo, Façamos a Nossa Luz, é a lição 180 do Caminho, Verdade e Vida, e começa assim com o pensamento de Jesus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Olha que Emmanuel nos traz. Ante a glória do mundo envolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado o círculo de ação. O problema, no entanto, fosse apenas o espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam a consciência, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendermos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não podemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constantemente ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes da elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote para a jornada. Agradece o que te ilumina por hora, por alguns dias ou por alguns anos. Mas não ouvides tua candeia se não desejas resvalar os precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume às palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira dos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento do íntimo, da autoeducação, da conversão substancial do eu no reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos de generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor, fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito nos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demore indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Lembremos da frase do Cristo: assim resplandeça
a vossa luz diante dos homens. Que a paz e o amor do Divino Mestre estejam com todos, e que possamos sair daqui um pouquinho mais iluminados para iluminar os caminhos e a humanidade. Que assim seja.